Sejam bem-vindos ao canal. O nome bruxa foi dado para mulheres que supostamente teriam pacto com o diabo e poderes sobrenaturais. Então, qual o motivo de contar histórias de bruxas para as crianças? Esses contos de terror infantil surgiu no século XVIII e as histórias das bruxas foram uma das que mais deixavam as crianças com medo, e nos dias de hoje ainda deixam quando ouvem essas histórias horripilantes, no qual a bruxa consegue enganar facilmente uma criança indefesa, usando seu poder feminino, sem contar com seus poderes com os elementos terra, água, fogo e ar, que são a força da natureza. Algumas bruxas das lendas usam chapéus pontudos e até têm verrugas no nariz, e gostam de voar em suas vassouras. Costumam ser criaturas bem feias, e em suas casas têm caldeirões para preparar seus feitiços. Nas histórias, elas são assustadoras e conseguem mudar a própria imagem para enganar quem elas querem e a hora que quiserem. Podem ter uma bela e alegre aparência, mas também podem virar um ser de aparência demoníaca. Então, vamos lembrar de algumas bruxas lendárias e malvadas. A Madame Mim, que gostava de enfrentar o Mago Merlin. A Rainha Má, que envenenou a Branca de Neve. A bruxa de João e Maria, no qual queria engordá-los para devorá-los. Sem falar nas bruxas de Salem. As moças foram sentenciadas à morte por um reverendo. E quem já ouviu falar na Mãe do Suspiro, uma entidade maligna, uma das mais antigas lendas de bruxas? Na realidade, são 3 poderosas e aterrorizantes bruxas do mal. A lenda diz que elas tinham a aparência de mulheres bem mais velhas e que eram guardiões da vida e da morte. Mas são só histórias assustadoras, contos de terror que assustam crianças. Mas vou lhes contar uma história verdadeira de tortura e crueldade, que foi o Caça às Bruxas. Esse título foi criado para aterrorizar todas as mulheres que poderiam possuir poderes sobrenaturais e ter impacto com o diabo. No século XIII, a Igreja criou o Santo Ofício. Isso foi criado para que as pessoas seguissem o cristianismo e não se desviassem dos ensinamentos cristãos. Então começava a punição e perseguição da Igreja contra essas mulheres, no qual foi o grupo mais acusado de praticar bruxaria e magia negra. Dizem que mais de 80% delas foram denunciadas naquela época. Essas mulheres eram pessoas vulneráveis, viúvas que tentavam sobreviver fabricando medicamentos de plantas medicinais, no qual ajudavam pessoas doentes e também ajudavam grávidas a dar à luz. Naquela época existiam doenças graves e a crise financeira era enorme, e a população, por tantos motivos, sempre estava em pânico. Naquela época existiam doenças graves e crises financeiras que eram enormes, e a população, por tantos motivos, sempre estava em pânico. Então centenas dessas mulheres foram denunciadas e consideradas pagãs, e a Igreja aceitou as acusações de muitas delas, e elas foram culpadas até por eventos de doenças e colheitas ruins. Essas mulheres foram consideradas bruxas, não importava se fossem deficiente física ou de aparência muito pobre. E até as mulheres que eram jovens e belas eram acusadas simplesmente por não cederem aos assédios masculinos. Então esses homens, com raiva e frustração, denunciavam essas mulheres para a Igreja. E através desse tipo de denúncia covarde, começava a tortura e crueldade através da Igreja a essas pessoas que nem sequer conseguiam se defender, um ato covarde contra jovens e idosas. Aquela que tivesse pintas ou marcas de nascença no corpo, ou cicatrizes, ou até verruga, eram obrigadas a passarem por exames públicos. Isso quer dizer que toda a população assistia a essas mulheres passarem por vergonha e constrangimento. Primeiro, eles retiravam todo o pelo do seu corpo, e com instrumentos eles a cortavam ou as furavam, com alguns instrumentos cirúrgicos de conhecimento de seus inquisidores. E se a pessoa sangrasse, era considerada inocente.
mas caso contrário, era acusada de bruxaria e adoradora do diabo. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Que época horrível foi essa? Isso aconteceu no meado do século XV, uma das maiores perseguições contra as mulheres. Quando condenadas, muitas foram amarradas e foi colocado peso em seu corpo para ver se afundavam, pois eles as jogavam em rios, e as que afundavam morriam afogadas, e as que boiavam, adivinha, elas eram condenadas. Dá para imaginar, pessoal, quantas mulheres foram condenadas porque não sangrou com os exames públicos ou porque não afundavam no rio? Quanta crueldade! A história conta que quase 100.000 pessoas foram executadas injustamente pela Inquisição, porque foram acusadas de praticarem bruxaria. Isso aconteceu por toda a Europa. Na Inglaterra, elas eram enforcadas, e em outras partes da Europa eram queimadas vivas em fogueiras. Vocês sabiam dessa história de covardia contra as mulheres, que foi cometida pela Inquisição? Se puder, deixe nos comentários. Essas mulheres foram acusadas de praticarem bruxaria e serem servas, simplesmente por serem pobres, viúvas ou deficiente físico, ou por ser bela e rejeitar os assédios dos poderosos do século XV. Mulheres sábias que ganhavam seu sustento através de remédios medicinais que elas produziam. Tantas delas foram enforcadas e outras tantas queimadas, para a satisfação de seus inquisidores. Mulheres inocentes que foram acusadas de prática de magia negra. Sabemos que a magia negra sempre existiu, mas não nessa história. Por pura ignorância e falta de conhecimento, a Igreja condenou e tirou a vida de centenas de mulheres, mas a intenção maldosa da Inquisição era manter essas mulheres dominadas através do machismo e preconceito. Então, no final do século XVIII, através de muitas pressões da parte de inúmeras pessoas poderosas, eles finalmente deram basta nos julgamentos por bruxaria e terminou o genocídio feminino, que foi o caça às bruxas, mulheres viúvas que só queriam sobreviver e ajudar o próximo, ou belas mulheres que não cederam aos encantos maldosos. E a Igreja cometeu o maior genocídio feminino entre o século III ao XVIII. Esse foi um dos maiores atos cruéis praticados pela Inquisição. E você, acredita que nos dias atuais ainda exista inquisidores da vida atual? Deixe seu like, compartilhe, inscreva-se no canal.